O céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 3, o céu. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos prazeres, desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem, compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Aí, nós temos que prestar atenção que está falando de duas coisas bem distintas. O livre-arbítrio. Todo ser humano tem o livre-arbítrio de fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo. Logicamente que dentro da cultura, determinadas ações é permitida. Em determinada cultura, aquelas ações são abomináveis. Então, o mundo ocidental acha horrível comer cachorro. O mundo oriental come-se cachorro. Então, são duas culturas diferentes. Se nós ocidentais matarmos um cachorro, vamos ter um peso na nossa consciência. Nossa, matei um cachorro. Para o oriental, assim como a gente mata uma galinha e come, eles matam um cachorro e comem. Sem problema nenhum. Logicamente que as ideias vão se modificando com o tempo. Mas você mudar a cultura, você mudar hábitos das pessoas ao longo de séculos, é uma situação muito delicada e às vezes até difícil. Por isso nós temos que ter muito cuidado para entendermos que existe cultura, que influencia na vida do espírito. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado para não fazermos certos julgamentos segundo a nossa cultura. E aí nós temos que ter o discernimento para observar os fatos com mais serenidade, com mais tranquilidade. E aqui, quando Kardec fala que os espíritos foram criados simples e ignorantes, tudo bem. Independente da cultura, não vai influenciar. Foi criado simples e ignorante. A cultura também não vai definir o estado de evolução do espírito. Às vezes um espírito que está num país onde nem tem cristianismo, mas na hora que ele ouve falar no cristianismo, que ela acende-lhe uma luz interna e ele compreende aquilo ali e vivencia aquele ensinamento melhor do que alguém que foi criado estudando o evangelho desde pequeno. Então, tem determinados mecanismos da mente que definem a evolução do espírito, a condição de buscar aspirar às coisas celestes, que a gente não tem como definir isso, mas alguns espíritos têm uma predisposição para buscar as coisas celestes de uma forma mais preponderante do que outros. Outros mesmo ouvindo falar, estudando, e passa N encarnações dentro dos templos religiosos, mas não dá um passo à frente. Portanto, Jesus disse, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque depende de um starter, de uma partida, de um ponto de falar assim, opa, eu tenho que modificar. E uma coisa que nós temos que prestar atenção é que, muitas vezes, nós achamos que só porque a pessoa tem uma posição de destaque, ele é evoluído. E às vezes, e o Evangelho está lá para provar, quando a irmã Rosália, aliás, uma rainha de França, ela fala que ela desencarna e aqueles espíritos que ela julgava muito ínfimos no plano espiritual, era a eles que ela ia pedir ajuda, era a eles que ela tinha que se dobrar e procurar ser amparada, ser ajudada. Então tem uma infinidade de possibilidades que nós temos que prestar atenção para que nós tenhamos condições de entender como se dá cada processo evolutivo, para entender como se dá a nossa caminhada para Deus e como nós vamos conseguir isso. Logicamente que todos nós temos que saber buscar os verdadeiros prazeres para os espíritos superiores, ou no mínimo para os bons espíritos. E para os espíritos inferiores, qual o prazer que eles têm? Aqueles que eles entendem. E o que eles entendem é o prazer carnal. Por isso, muitos espíritos, presos às condições de inferioridade, eles buscam as coisas carnais, junto aos homens. Portanto, constitui aquilo que se chama de obsessão. A felicidade está na razão direta. E aí, para a gente poder entender aqui, tem que voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, os prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Por quê? Os espíritos superiores veem, ouvem, sentem, compreendem
o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir, compreender. Então, muitas das vezes, nós nos paramos no tempo. Tem pessoas que têm tudo para dar um passo à frente na sua evolução, eles ficam de forma retrógrada, de forma mesquinha, desculpa a expressão pesada, mas ali parado e fala assim, a evolução não dá saltos, mas ele está caminhando para trás, porque ele não está fazendo nem o que ele deveria fazer, que dirá mais, dá um passo à frente para fazer algo mais diferenciado. Então é importante que nós entendamos que muitas das vezes nós queremos colocar uma máscara na nossa luz para ela ficar ofuscada, em vez de a gente procurar fazer mais para que o bem esteja cada vez mais presente e a gente resplandeça em luz. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que, por isso, precisem estar, cada qual em lugar distinto. É importante nós olharmos para esse lado. Às vezes a gente vê numa família de pessoas tão pobres, aí tem lá um triste, tem outro se marginalizando, e tem outro que está sempre feliz, e tem outro que está sempre grato a Deus. Então a questão é de fórum íntimo. E esse fórum íntimo vai depender daquilo que você está sintonizando, que você está sintonizado, e de acordo com o que você plantou na vida passada, que você está colhendo hoje. Porque tem pessoas que plantaram no passado situações de dor e sofrimento, e hoje não quer aceitar essa dor e sofrimento. E outros estão ali e falam assim, poxa, eu estou aqui quitando com a minha consciência, dívidas conscienciológicas, para que eu possa estar bem para minhas próximas etapas evolutivas segundo as leis divinas. Então, nossas etapas evolutivas, que nós vamos passando por cada uma delas, vão definindo os caminhos que nós temos que chegar ao Pai. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro. Tal como um cego e um vidente que, de mãos que se dão as mãos, este percebe a luz, da qual aquele não percebe a mínima impressão. E aí, o estado emocional do espírito, o estado mental, a condição psicológica dele, vai definir o seu padrão espiritual, seu padrão evolutivo, daquele momento. Então, um espírito preso aos seus tormentos íntimos, por mais resplandecente de luz que esteja ali em torno dele, ele não vai estar percebendo. Ele só vai estar captando as sombras que ele mesmo projeta em sua mente. E aí ele não consegue enxergar aquilo que está em sua volta. Ele também não consegue ascender para planos superiores, ele acaba, às vezes, descendendo para mundos inferiores, onde ele fica chumbado por séculos até aprender a se dobrar a serviço e lembrar, existe um Pai maravilhoso que tudo coordena, que tudo fortalece, que tudo cria, que tudo gera. Aí ele começa, então, a despertar para a luz e começa a desfazer das suas próprias sombras para ascender para mundos melhores. Isso pode levar um dia, um ano, um século. Depende da consciência do espírito, do que ele fez e do que ele tem de instrução para si mesmo. Não tem regra. Qualquer regra que colocarem nisso, não tem jeito de definir e nem aceitar como verídico. Então, nós temos que procurar fazer com que nós tenhamos condições de nos aperfeiçoar, nós tenhamos condições de nos melhorarmos intimamente para estarmos crescendo para o Pai, para estarmos nos aproximando de Deus e também começando a perceber mais a luz, porque cada um de nós tem a sua expressão íntima daquilo que está acontecendo consigo mesmo. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades áurina, eles em toda parte em que se encontram, se lá na superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço, de acordo com a sua condição evolutiva, de acordo com o seu grau de adiantamento, de acordo com a sua saúde psíquica, ele vai estar feliz onde quer que ele esteja. Mas se tiver um espírito adoecido, cheio de mágoas, cheio de rancores, cheio de conflitos, também ele vai estar triste em qualquer lugar. Aliás, só a mágoa e o conflito não justifica estar feliz ou não. Tem outras condições íntimas que vai fazer o espírito estar mais feliz ou menos feliz.
Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta sua situação. Se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível. Porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quando a todos os prazeres dos espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. Então, o que nós temos que entender? Assim como nós temos percepções diferentes, tem pessoas que adoram música do Kitaro, gostam de ouvir Dimash, outros gostam de funk. Então, de acordo, independente do estado evolutivo, tá? Então, de acordo com alguns valores íntimos da pessoa, ele vai optar por uma música ou por outra, por querer estar junto de grupos de pessoas ou de outro grupo de pessoas, de querer estudar alguma coisa ou de não querer ajudar alguma coisa. Então, a nossa condição evolutiva, a nossa condição psíquica, vai definir os nossos gostos, as nossas condições, o nosso aproveitamento e também aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente deixa para depois, aquilo que a gente deixa para lá. Ou seja, um conjunto de fatores influenciam na nossa existência, influenciam na nossa vida e determinam se vamos ser mais ou menos felizes. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, o mundo espiritual, hoje muito bem explicado pela série Nosso Lar, ela tem gradações, ela tem estágios, tanto de compreensão, como de disposição de servir, como de disposição de fazer pelo outro, que são enormes. Então, todos nós estamos dentro de um patamar, todos nós estamos dentro de uma condição de entendimento e vamos realizar cada vez mais à medida que vamos nos aperfeiçoando e tomando gosto por servir, tomando gosto por fazer o bem. E quanto mais nós nos purificarmos, mais nós estaremos em condições de perceber mais belezas e mais maravilhas que existem no mundo espiritual.